Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Estamos dando prosseguimento à nossa série de resolução de questões da prova de História da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Hoje nós vamos responder as questões de História da prova de 1997, da prova de História de 1997. Ela foi uma prova, uma das mais difíceis que eu peguei, que eu analisei até hoje, da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. E antes de começar a resolução de questões, como cai nas provas de História da SpaceX muito conteúdo, muitas questões sobre a história dos Estados Unidos, processo de independência dos Estados Unidos, sendo mais específico, sobre a questão da Revolução Inglesa, eu queria indicar um livro do autor Victor Isaacson, que é um professor norte-americano que trabalhou muito tempo no Brasil. Ele escreveu esse livro, Estados Unidos, uma História. Eu vejo que esse livro ele pode ajudar muito aqueles que queiram aprender um pouco mais sobre a história dos Estados Unidos, já que cai bastante na prova de História da SpaceX. Sem mais delongas, vamos à resolução da primeira questão. Questão número 1. Ela vai dizer o seguinte, a questão número 1. A Inglaterra, e não a Europa continental, foi o cenário inicial e o grande centro difusor desse amplo processo de transformação que se convencionou chamar de Revolução Industrial. Isso ocorreu por uma série de fatores, dentre os quais podemos citar. Vamos às alternativas. A alternativa A, ela vai dizer o seguinte: a produtividade das terras britânicas, que permitiu a agricultura, mesmo com trabalho braçal, desenvolvendo-se e tornar-se autossuficiente. A estabilidade política da Grã-Bretanha desde 1707. Essa questão está errada, porque se você está falando de Revolução Industrial, por que você está falando de produtividade agrícola? A Revolução Industrial ela é um processo que ela tem suas origens no comércio e não na questão da agricultura. Portanto, a alternativa A, ela está equivocada. A alternativa B, ela vai dizer o seguinte: a grande riqueza do solo britânico, com minerais de alta qualidade e estrategicamente situados, carvão, ferro estranho, cobre, ouro, ula e sal, a metalurgia, já que a fundição do ferro se apresentou como pré-condição para a Revolução Industrial, como atividade paralela à tecelagem e extração de carvão. Por que essa alternativa ela parece certa, mas ela está equivocada? Por quê? Porque ele vai dizer que a riqueza do solo britânico é algo muito relativo. O solo britânico ele apresentava uma riqueza de mineral como o carvão e o ferro, mas não com minerais de alta qualidade e estrategicamente situados. Tem um livro chamado Um Historiador Britânico, um historiador austríaco, mas que morou muito tempo na Inglaterra, que é o Eric Hobsbawm. Na verdade, o Eric Hobsbawm nasceu no Egito, né? E ele era filho de mãe austríaca e de pai inglês. Então, ele é austríaco, inglês, egípcio, mas maiormente inglês. Historiador inglês, Eric Hobsbawm. E o Eric Hobsbawm tem um livro dentre seus vários livros, sua contribuição teórica muito vasta. O Hobsbawm tem um livro chamado Era das Revoluções, que ele analisa o processo da Revolução Industrial. E ele vai dizer que o pioneirismo inglês, tá, que é o que a questão está pedindo, não foi tanto por uma questão tecnológica, foi muito mais por questões do próprio processo histórico inglês que facilitou a Revolução Industrial. Porque a Revolução Industrial é muito mais um processo histórico do que um processo de avanço tecnológico, por mais que tenha ocorrido avanços tecnológicos na Revolução Industrial. O candidato ele precisa entender essa sutileza entre Revolução Industrial como processo histórico e Revolução Industrial como um processo histórico que trouxe inovações tecnológicas. Portanto, a alternativa B, ela está errada, ela não está correta, ela vai induzir o candidato ao erro, tá? A alternativa C, ela também está equivocada, mas ela é mais fácil de você identificar isso.
vai dizer uma vasta rede fluvial navegável e bons portos naturais que favoreceram os transportes e o escoamento da produção de várias regiões. A ação do governo, que com o poder da monarquia absoluta, conseguiu estabilizar a economia inglesa. No período da Revolução Industrial, a Inglaterra não era mais uma monarquia absoluta. Então, quem conhece o processo da Revolução Inglesa com a Revolução Gloriosa de 1688, já sabe que essa alternativa ela está errada. A alternativa D, que é a correta, ela vai trazer o seguinte conteúdo. A localização do território britânico, que permitiu o isolamento da Inglaterra das guerras continentais, o cercamento dos campos comunais, enclosures, que forneceram mão de obra abundante e barata para as tarefas industriais. Então, se você for pegar aquilo que o Hobsbawm falou, na era das revoluções, certo? Que a revolução, que o pioneirismo inglês não foi tanto por uma questão de avanço tecnológico, porque a França, nas ciências naturais, naquele momento histórico, ela era mais avançada do que a Inglaterra, ou seja, porque a Inglaterra ela se inseriu primeiro na Revolução Industrial por fatores do seu próprio avanço histórico, entendeu? E sociológico que está levado da sua especificidade de ser uma ilha e estar isolado da Europa continental e, por sua vez, de todos aqueles conflitos de fronteira que tinha, todos aqueles conflitos na Europa continental. A Europa continental não era, nesse momento histórico, um ambiente muito calmo. O cercamento dos campos comunais, que expulsou muita gente das terras, certo? Expulsou muita gente das terras, pessoas que drenavam os vales, e eles foram para as cidades e se constituir uma massa de mão de obra abundante e barata, que aí para o desenvolvimento da indústria se tornou extremamente interessante, viabilizou o desenvolvimento da indústria. Portanto, a resposta correta é a letra D de dado, porque ela é a que traz a Revolução Francesa como um processo histórico. E aí ela está equivocada, porque ela vai dizer o desenvolvimento do setor têxtil que se acelerou com o surgimento da indústria de lã, que suplantou a importância da manufatura de algodão. Isso é o que coloca, o que invalida essa questão é que suplantou a importância da manufatura de algodão e também a utilização do aço nos maquinários usados no processo, ou seja, isso aqui, o aço, ele começa a ser utilizado só na segunda parte da Revolução Industrial, ou seja, a questão E, que poderia estar correta, ela não responde o que o enunciado está pedindo. Então, essa questão é muito difícil, mas a letra D é que é a correta. Questão 2. A questão 2 vai falar sobre o Plano Marshall, que foi um plano instituído pelos Estados Unidos para recuperar os países destruídos pela Segunda Guerra Mundial, os países europeus destruídos pela Segunda Guerra Mundial. E ele vai dizer o seguinte, ó, no corrente ano comemorou-se o 50º aniversário do Plano Marshall, certo? Do Plano Marshall. Ele foi elaborado pelo general George Marshall quando secretário de Estado dos Estados Unidos e visava principalmente o Plano Marshall ele tinha um objetivo principal, que é o que está pedindo, que é recuperar a economia na Europa. Era recuperar a economia da Europa. Então, não tem segredo essa questão, porque o Plano Marshall ele é só para a Europa. Chegou-se a discutir em um Plano Marshall para a África, para a América, em outros momentos históricos. Tanto é que a Aliança para o Progresso que Kennedy fez, que ele forneceu inclusive leite para os países da América Latina, que vivia crises alimentares, que vivia crises para fornecer comida para os mais pobres. Foi mais ou menos na esteira desse Plano Marshall, mas nunca houve um Plano Marshall igual os Estados Unidos fizeram para a Europa Ocidental, para conter também o avanço do comunismo na Europa. Não foi apenas por uma questão de bondade. Vamos reconstruir a Europa Ocidental porque eles merecem. Não, porque eles queriam, se caso eles não fizessem isso, ia ficar incontrolável a situação, e o bolchevismo, a Rússia, que estava ali perto, do outro lado da cortina de ferro, iria se apropriar desse potencial
Lembre-se que em países como a Europa, em países como a França e a Itália, os movimentos comunistas e socialistas eram relativamente fortes. E a Alemanha já estava dividida, já estava em vias de ser dividida nesse momento. Ela já estava dividida, não estava dividida oficialmente. A cidade de Berlim, ela já estava dividida porque os russos chegaram por um lado, os americanos chegaram para o outro e a situação esquentou bastante. Mas isso é tema para uma outra questão, não vem ao caso agora para nós. Vamos para a questão 3. Questão 3 vai falar da Revolução Francesa, um dos processos históricos mais estudados e controversos da história da humanidade. A Revolução Francesa assinalou o fim do regime feudal e a implantação de uma nova ordem oriunda, fundada no liberalismo econômico e em um regime político democrático. Dentre os fatos que fizeram parte desse movimento histórico, podemos citar. Vamos começar aqui da E até a A, porque eu acho mais interessante de fazer assim, por eliminação. Vamos lá. O apoio da monarquia francesa à Inglaterra por ocasião da Guerra de Independência dos Estados Unidos, com o consequente desgaste interno do Estado diante das ideias liberais da época. A monarquia francesa não apoiou a Inglaterra durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Ela apoiou os Estados Unidos, inclusive a Estátua da Liberdade foi um presente do governo francês aos Estados Unidos. Em outro momento, obviamente, não era uma monarquia absolutista, foi em outro momento histórico, mas a França ela apoiou os insurgentes das 13 colônias contra a Inglaterra para tentar enfraquecer a Inglaterra também, por uma questão de política, racional de política, porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso moldou bastante escolhas políticas da chamada raison d'État do cardeal Richelieu, que falava muito dessa questão. Bom, não vem ao caso, essa aí ela está incorreta. No período do governo dos girondinos, a situação dos trabalhadores foi aliviada por medidas de regulamentação dos salários e a lei do máximo que tabelou os preços dos cereais e dos artigos de primeira necessidade. Esse período dos girondinos, que seguiu depois da violência jacobina, ele não aliviou a situação dos trabalhadores no sentido que a questão está falando aqui. Tanto é que foi seguido por um período difícil também, que viabilizou a tomada de Napoleão. Então, não era um período assim tão calmo como fala aqui. Então, a letra D ela está errada. Que nas 3 ordens existentes da sociedade francesa, os privilégios políticos, sociais, jurídicos e fiscais conseguidos pelo terceiro Estado, o clero, causaram insatisfação popular. Aonde que tá errado aqui? O terceiro Estado não era o clero. O clero era o primeiro Estado. O segundo Estado a nobreza e o terceiro Estado era o povo. Então, essa questão ela está errada. A letra B, que é a correta, ela está falando do esgotamento da capacidade de ação da monarquia francesa frente às transformações vividas pelo país, assim como dos anseios políticos burgueses. O que movimentou a Revolução Francesa, é óbvio que todo mundo, quando fala da Revolução Francesa, lembra logo da tomada da Bastilha pelo povo. E muitas análises ingênuas colocam que o povo se insurgiu contra os poderosos na questão da Bastilha. Mas o que movimentou mesmo, os historiadores sérios, mais lúcidos falam isso, é que o terceiro Estado, mas não o terceiro Estado como a sua unidade, certo? A burguesia que estava ali no terceiro Estado, que já tinha o poder econômico, porque a França havia mudado, já havia entrado num processo de transformação econômica. O que aconteceu? Levou-se a uma nova classe ao domínio econômico, que era a classe burguesa. E essa classe burguesa, ela estava, muitos desses burgueses estavam localizados no terceiro Estado, porque não tinham linhagem azul, ou seja, não tinham linhagem nobre, eles tinham dinheiro, mas não tinham finesse, como se falava naquela época, e eles queriam também deter o poder político. Porque é assim que funciona o mundo. Quem detém poder econômico tem possibilidades de depender, de também deter o poder político. Só que, por causa da ordem dos 3 estados, em que muitos ricos, que eram burgueses,
mas não eram nobres, eles não podiam ascender a cargos militares, eles não podiam ascender a cargos públicos altos, eles não tinham o poder político de fato que estava com o clero e com a nobreza. E o que eles fizeram? Insuflaram a Revolução Francesa, tanto é que uma das primeiras medidas foi abolir os direitos dos estados, os direitos estamentais. Então, a letra B ela é correta. Ocorreu o quê? A Revolução Francesa teve como um dos principais motivos o esgotamento da capacidade de ação da monarquia francesa frente às transformações vividas pelo país, assim como diante dos anseios políticos dos burgueses. O que aconteceu? A monarquia francesa ela perdeu o time do momento histórico e não fez concessões. E isso levou à Revolução. E o povo, mais uma vez, foi usado pelos poderosos para pôr andamento naquele processo histórico. Então, foi isso que aconteceu. É a letra B. E a defesa jacobina da manutenção dos monopólios coloniais com a impotência do Estado monárquico francês em atendê-los. Essa A ela está equivocada. A B, que é a correta. Portanto, a 3 é a letra B. Vamos para a questão 4, outra questão extremamente difícil, uma questão bem difícil e que pode levar à confusão. Vamos lá. Essa questão ela traz uma citação de um livro do Hobsbawm que eu acabei de citar, que é a Era das Revoluções, de 1789 a 1848. É uma trilogia, na verdade, do Hobsbawm, que é a Era das Revoluções, a Era do Capital e a Era dos Impérios. E aí depois vem a Era dos Extremos, o breve século XX. Eu tenho aqui toda a coleção. São 4 livros, mas a trilogia é aquela que vem no box da Paz e Terra, que é a Era das Revoluções, a Era do Capital e a Era dos Impérios. Analisa praticamente todo o século XVIII, porque o Hobsbawm ele entende que o longo século XVIII começa com a Revolução Francesa e termina com a Revolução Russa. É o que ele vai dizer, que o século XVIII enquanto um século que se inicia a partir de determinados acontecimentos históricos, porque há uma diferença, eu não vou entrar nessa questão com vocês, que não interessa, entre tempo cronológico e tempo histórico. Tá? Quem quiser pesquisa sobre isso, tempo cronológico e tempo histórico. Para nós, historiadores, tem essa diferença em alguns casos. Tá? É uma discussão muito, muito longa, complexa, então eu vou ler a citação e explicar a questão. Vamos lá. Essa citação do livro do Hobsbawm vai dizer: raras vezes a revolução foi prevista com tanta certeza, embora não fosse prevista em relação aos países certos ou às datas certas. Todo o continente esperava, já agora pronto a espalhar notícia da revolução através do telégrafo elétrico. Em 1831, Victor Hugo escreve que já ouvia o ronco sonoro da revolução ainda profundamente encravado nas entranhas da terra, estendendo por baixo de cada reino da Europa suas galerias subterrâneas a partir do eixo central da mina, que é Paris. Em 1847, o barulho fazia claro e próximo. Em 1848, preste bem atenção nessa data, a explosão eclodiu. O acontecimento histórico relatado no texto acima se refere a esse acontecimento histórico que o Hobsbawm está falando. Ele está analisando toda uma era de revoluções que ela começa em 1789 e termina em 1848, um processo em que se consolida a burguesia no poder. Só que qual é a chave para você resolver essa questão? É a data de 1848 e o que aconteceu ali, que foi a culminação de um processo histórico, tá? Que ele se acentua em 1830. Portanto, você pode, às vezes, levar ao erro na questão A, que ela é errada. Por quê? Porque ela está falando, o acontecimento histórico relatado no texto acima refere-se a, ele fala a Revolução Liberal na Inglaterra, que depois o rei Carlos X assumiu no trono Luís Filipe de Orleans, o rei burguês. Isso realmente aconteceu na França, mas não aconteceu em 1848, aconteceu em 1830. Aconteceu em 1830, portanto, está equivocada
a letra A. E quando você fala, olha que interessante, deixa eu explicar para vocês uma coisa sobre esse período histórico. O Hobsbawm, ele está falando que essas revoluções foram revoluções, ou seja, acontecimentos históricos que ocorreram nesse período de 48, 58, 59, quase 60 anos. Ele é um período histórico em que a burguesia de fato se consolida como a detentora do poder econômico e a detentora do poder político. A nobreza, ela é praticamente erradicada. Não no seu sentido total, tá? Mas praticamente erradicada os privilégios estamentais. A letra B, ela vai falar sobre a Revolução pela Independência da Polônia, que instalou um governo nacional revolucionário em Varsóvia, tendo sido esmagado pelas tropas do czar Nicolau I. Também está fora de contexto essa alternativa, ela está errada. Primavera dos povos, fundamentada em muitos ideais típicos do socialismo. Essa que é a resposta correta. Os acontecimentos de 1848 são conhecidos como as primaveras dos povos, fundamentadas em ideais de socialismo. Mas isso não se consolidou. Isso não se consolidou. Os ideais do socialismo utópico que lideraram esses processos históricos, eles não vingaram. O que vingou foi o ideal liberal da burguesia. Tá? Então vocês têm que entender. 1848 é conhecido como Primavera dos Povos. Revolução Liberal do Porto também não. Isso daqui aconteceu em 1820, não tem relação histórica com esse momento. Tem relação, mas não com esse momento histórico. Né? Isso aí é algo muito mais de Portugal, e não pôs fim ao absolutismo em Portugal. Tá? O absolutismo em Portugal, ele ainda sobreviveu por um período. E a alternativa aí também, porque fala da Comuna de Paris. A Comuna de Paris é de 1870. Ela começa basicamente por volta de 1870. Então ela está errada. Portanto, a alternativa correta da questão 4 é a letra C. Vamos à questão 5. Os trechos abaixo são de uma parte da música Where the Rose is Sown, onde a rosa é plantada, feita pelo grupo de rock escocês Big Country, em 1984, como uma homenagem às tropas britânicas que lutaram 70 anos antes. Filhos de homens que ficavam como deuses, no caso, 70 anos antes, está se referindo à Primeira Guerra Mundial, tá? Então, eu já resolvi a questão falando isso daí para vocês. Que a questão muito bonita vai dizer o seguinte: filhos de homens que ficam como deuses, nós demos a vida para sustentar a causa e corremos para o chão o nosso bárbaro inimigo. Nosso nome nunca irá morrer, esse tempo será eterno. Eu espero aqui nesse buraco, jogando a sorte com a minha alma, eu seguro o rifle perto de mim, ele ilumina o caminho para manter-me livre. Estas estrofes fazem referência à característica militar principal nos combates daquela época, que ficou conhecida com a famosa expressão guerra de trincheiras. Com base na data indicada nesta característica, pode-se afirmar que a guerra em questão Pessoal, candidatos, não tem segredo essa questão. Se ele está falando de se é uma letra escrita em 1984, que fala de um acontecimento histórico de 70 anos antes e que é conhecido como Guerra de Trincheiras, nós estamos falando da Primeira Guerra Mundial. Não tem segredo essa questão. Essa questão não tem desculpa para não ganhar ela. É Primeira Guerra Mundial, portanto, questão 5 é uma das questões mais fáceis dessa prova, é Primeira Guerra Mundial. Vamos à questão 6, que é uma das questões mais difíceis até agora que eu peguei, porque ela, no meu ponto de vista, essa questão, ela tem duas alternativas corretas, no meu ponto de vista. Mas o gabarito, ele só reconhece uma como correta. E eu pesquisei no livro do Hunt,
no livro do Hunt sobre história do pensamento econômico, e de fato as duas questões elas poderiam estar corretas. Eu vou ler a questão para vocês, depois eu vou ler o produto das minhas pesquisas que eu fiz, eu tirei até uma foto da página. Vamos lá. Questão 6. No século XIII, os economistas Quesnay, Gournay criaram a escola fisiocrática que combatia as práticas mercantilistas e defendia a economia baseada no governo da natureza, fisiocracia, na qual a agricultura era o principal produtor das riquezas. Até aí tudo bem, questionável. Influenciado pelas ideias fisiocratas, o escocês Adam Smith elaborou a obra A Riqueza das Nações, na qual assentou as bases do liberalismo econômico como ciência autônoma, com leis e princípios próprios, em que defendia, entre outras ideias, que... Qual é a questão? Por exemplo, nós temos três questões que estão indiscutivelmente equivocadas. Por exemplo, a ela vai dizer que o Estado deveria intervir diretamente na economia para alcançar seus objetivos. O Adam Smith não defendia intervenção do Estado na economia. Então, a está errada. A C também está errada, porque ela falava a industrialização deveria ser incentivada através da concessão de monopólios. Também nada a ver com o ideal liberal do Adam Smith. E a D vai dizer o seguinte: o trabalho é o bem maior do ser humano e todo homem tem direito a ele, devendo ocorrer a intervenção estatal quando isso não estiver acontecendo. Toda vez que você fala de intervenção estatal e Adam Smith, não combinam. Então, a questão ela está equivocada. O problema está na questão B e na questão E, que no meu ponto de vista as duas estão corretas, mas o gabarito opta pela letra B. A letra B vai dizer que o trabalho é fonte da riqueza, baseando-se o valor na lei da oferta e da procura. E aí vai dizer, deveria haver total liberação da ordem econômica, ideia que ficou bem definida na obra em questão, pela frase célebre laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, que é deixe fazer, deixe passar, o mundo caminha por si mesmo. Vamos aos problemas, vamos às interferências. Qual é o problema disso daí? O Adam Smith, ele não constituiu de fato uma teoria do valor-trabalho igual ao que o Marx e o Ricardo, o Karl Marx e o David Ricardo, que foram autores que beberam muito na fonte do Adam Smith, inclusive o Friedrich Engels, que escreveu o Karl Marx, ele chama o Adam Smith de Martim Lutero da economia política, certo? Tamanha influência, tamanha mudança que as obras do Adam Smith provocaram nas leituras ou no olhar sobre a economia política, sobre a reflexão econômica da época. O Marx e o David Ricardo elaboraram teorias do valor-trabalho próprias, diferentes uma da outra, mas que beberam na fonte do Adam Smith. E o Adam Smith, de fato, segundo os autores falam, ele não propôs uma teoria do valor-trabalho, mas ele tinha uma teoria que pode ser entendida como uma teoria do valor-trabalho. E ele vai dizer, de fato, nessa página, na página 70 desse livro do Hunt, sobre a história do pensamento econômico, eu até citei a parte que vou até ampliar um pouco, vai dizer o seguinte, onde está o cursor aqui? Um trabalhador que produz um tear está, na verdade, contribuindo com uma das várias séries de despesas com trabalho, que culminam na produção de roupa. Visto dessa maneira, o tear é uma espécie de produto intermediário que pode ser visto como uma determinada quantidade de roupa produzida. Este é o ponto de partida da teoria do valor-trabalho e foi enfatizado por Adam Smith. Essa parte que é o que legitima a questão, em fato, ela fala, o trabalho era o primeiro preço, o dinheiro da compra inicial que era pago por todas as coisas. Não foi com o ouro e nem com a prata, mas com o trabalho que toda a riqueza do mundo foi inicialmente comprada. Assim, Adam Smith afirmou que o pré-requisito para qualquer mercadoria ter valor era que ela fosse o produto do trabalho humano. Portanto, essa questão que o trabalho é a fonte de riqueza,
baseando-se na lei da oferta e procura, ela está correta. Entretanto, nas páginas seguintes, que são as páginas 76 e 78, o Adam Smith também vai legitimar de fato essa questão aqui. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, no mesmo livro que eu peguei, páginas à frente, ele vai dizer, ó, Smith concluiu que as intervenções, regulamentações e concessões de monopólio de subsídios especiais do governo, tudo isso tendia a alocar mau capital e a distribuir uma contribuição, diminuir sua contribuição para o bem-estar econômico. Além do mais, esses atos do governo tendiam a restringir os mercados, reduzindo assim a taxa de acumulação de capital e diminuindo o grau de vastidão do trabalho, e com isso o nível da produção social. Os mercados livres em concorrência não só dirigiriam o emprego de capital para as indústrias em que ele fosse mais produtivo, como também fariam, mais uma vez, por meio da mão invisível, que deixaria a maximização egoísta do lucro para canais socialmente úteis, com que fossem produzidas as mercadorias que as pessoas precisassem e mais desejassem. E aqui, nessa parte aqui, que ele está legitimando também a alternativa E, no meu ponto de vista, representando não é o ponto de vista do gabarito, tá? Então não misture a leitura que eu estou fazendo com o gabarito. No contexto dessa teoria da história, o capitalismo representava o estágio mais alto de civilização e atingiria seu ponto culminante quando tivesse evoluído para um estado em que o governo tivesse adotado uma política de laissez-faire, permitindo que as forças da concorrência, do livre jogo, da oferta e da procura regulasse a economia, que ficaria quase que completamente livre das restrições do governo ou de suas intervenções. Toda a estrutura da riqueza das nações leva a conclusões de laissez-faire, de Adam Smith. A primeira terça parte da obra dos livros 1 e 2 desenvolve os conceitos das teorias econômicas de Smith. O livro 3 detalha as ideias de Smith sobre o aparecimento histórico do capitalismo. O livro 4 é dedicado basicamente a discussões políticas e teorias dos mercantilistas e dos fisiocratas. Sobretudo essa primeira parte aqui é o que, no meu ponto de vista, legitima a alternativa aí também como correta, mas, em linhas gerais, o gabarito reconhece esta aqui como a alternativa correta, a B de bola. Portanto, a questão 6, por mais que ela seja difícil e controversa, o que vale é o que está colocado no gabarito, que é a letra B. Vamos à questão 7. Questão 7, que é menos complicada do que a anterior, muito complicada. Questão 7, ela vai dizer o seguinte, ó, na maioria dos países latino-americanos, a situação institucional após a independência e durante a primeira metade do século XIX pode ser caracterizada pelo ou pela. Para você responder essa questão, você tem que ter um conhecimento prévio para saber como que estavam esses países institucionalmente após a independência, no seu sentido político. Então, vamos lá. Subordinação dos políticos aristocratas às exigências de grupos oprimidos. Está incorreto. Não ocorreu uma ascensão de classes baixas ao poder durante o pós-independência na América Latina. Ou seja, mantiveram muitas coisas como estão. Mantiveram muitas coisas como estão. Crise das velhas oligarquias, o desenvolvimento do populismo atrelado ao capital transnacional. Não pode falar em populismo na América Latina nesse período histórico. Isso aqui já está errado. Populismo é outra coisa, não cabe a me explicar aqui, mas populismo é outra coisa e outro momento histórico. Foi no momento histórico da América Latina do século XX, em que a América Latina vivia uma transição campo-cidade e um processo de formação de um proletariado que levou governantes a fazer a leitura correta na época e exercer um tipo de liderança política em que você tinha um processo de urbanização,
você tinha um processo de ampliação dos meios de comunicação, sobretudo rádio e TV, e ampliação do direito ao voto, que isso levou o quê? A uma nova forma de fazer política, uma forma mais aberta de fazer política que os autores chamaram de populismo. Autores como Francisco Belfort, por exemplo. Então, se você falar em populismo logo após a independência, está equivocado. Longo período de instabilidade política, predomínio das oligarquias dirigentes e submissão das massas empobrecidas. Essa é a questão correta. Quando aconteceu, os países da América Latina, eles saíram do processo de independência extremamente instáveis politicamente. As oligarquias dirigentes se mantiveram praticamente inalteráveis. O que aconteceu de maior impacto foi a substituição de funcionários do rei, que eram chapetones, e espanhóis peninsulares, na verdade, chapetones, por crioulos, ou seja, a elite crioula tomou os cargos que ela queria, e continua a submissão das massas empobrecidas, não mais ao rei da Espanha, mas ao caudilho do momento, ao poderoso do momento, ao líder de espada no momento. A maioria dos países latino-americanos foram governados por espada nesse período histórico, ou seja, por militares, por caudilhos, por líderes fortes. Eles tinham muita dificuldade de manter a unidade territorial e precisavam de líderes fortes e autoritários. Centralização da política nacional, conquistada rápida e facilmente com bases republicanas. Até aqui essa questão está correta, que é a centralização política nacional. Mas ela não foi conquistada de maneira fácil nem rápida. E também nem com bases republicanas. Se você for pegar no sentido republicano da república clássica, da moral republicana, da igualdade entre as pessoas, isso não ocorreu. Predomínio do capitalismo industrial promovia a unificação territorial e a integração econômica. Totalmente incorreta. A industrialização de países da América Latina é algo do século XX. No século XIX ainda houve um predomínio agrário escravocrata, agrário sobretudo, e escravocrata em algumas realidades que foram abolindo a escravidão aos poucos, mas logo após o processo de independência, praticamente todos os países latino-americanos continuaram escravistas, continuaram escravocratas. Só foi na segunda metade do século XIX que esse processo de libertação dos escravos começou, em razão de pressões inglesas, em razão de problemas de que economicamente a escravidão já não apresentava mais perspectiva de lucro. A questão 8, ela parece difícil, ela parece bem escabrosa, mas apenas você ler o texto e olhar a tabela, você já consegue saber qual é a resposta correta. Vamos à leitura da questão. Vai dizer o seguinte, questão 8. Durante o período da Guerra Fria, de 1945 a 1990, os Estados Unidos sempre tiveram um PNB, que é Produto Nacional Bruto, maior que a Rússia. Nas décadas de 40 e 50, certo? Década de 1940 1950, chegou a ser mais de 3 vezes o total da União Soviética, enquanto nas décadas de 60 e 70 a diferença caiu para menos da metade, voltando a aumentar novamente nos anos 80, até que a União Soviética ficasse com 30% do PIB dos Estados Unidos no seu ano de extinção. Com base nessas considerações e nos seus conhecimentos, está falando nos seus conhecimentos, analise o quadro abaixo referente aos gastos militares da superpotência em alguns anos de Guerra Fria. Os valores foram arredondados em bilhões de dólares. Repare bem que aqui está falando dos gastos do PIB em relação dos gastos militares em relação ao PIB. Então, vamos lá, ele está pedindo, com base nas considerações dos quadros abaixo, referente aos gastos militares da superpotência em alguns anos de Guerra Fria, ou seja, se a economia da União Soviética ela era menor que a economia americana, em todo o período o PIB sempre foi menor, e os gastos militares da Rússia em alguns momentos foram maiores ou iguais ao dos Estados Unidos, uma boa parte do PIB da União Soviética era utilizado para gastos militares, certo? Então, você já tem a lógica nisso daí. Do exposto acima, pode-se afirmar que
Os 3 anos em que a URSS superou os gastos militares dos Estados Unidos em termos absolutos coincidiram com grandes crises econômicas do capitalismo. Quais foram esses 3 anos em que a URSS superou os gastos dos Estados Unidos? 1950, 1965 e 1975. Esses anos. Esses anos não foram anos de crise do sistema capitalista. Foram anos de expansão do sistema capitalista. A exceção pode-se dizer de 1975 como uma consequência da crise do petróleo começada lá em 1970. Mas essa crise também impactou a União Soviética. Então essa questão ela não faz sentido. Na década de 80, tanto os Estados Unidos do presidente Reagan quanto a União Soviética de Gorbachev, ocorreu uma diminuição em termos absolutos dos gastos militares. Não ocorreu um aumento da parte dos Estados Unidos e uma diminuição na parte da União Soviética, porque a União Soviética não tinha mais dinheiro para fazer a corrida armamentista que o Reagan promoveu com o propósito de destruir a União Soviética. A C vai dizer o seguinte: os gastos militares, proporcionalmente ao PNB, indicam que a Rússia possuirá uma postura militarista e agressiva, enquanto os Estados Unidos tinham uma posição democrática e defensiva. Está completamente equivocado isso daqui. Nenhum dos dois tinha uma postura defensiva. Nenhum dos dois. As duas eram posturas militaristas e, em alguns momentos, mais agressivas do que em outros momentos. Portanto, a questão C, a alternativa C também está errada. A alternativa a alternativa D vai dizer o seguinte: quando os Estados Unidos perceberam que a União Soviética estava iniciando seu processo de decadência, reduziram drasticamente seus gastos militares. Ao contrário, eles aumentaram seus gastos militares. Quando eles perceberam que a União Soviética estava se enfraquecendo, como uma forma de detonar a União Soviética mais rápido, para que eles não pudessem ter condições mediante a corrida armamentista, e aí eles iam jogando dinheiro nos gastos militares para tentar competir com os Estados Unidos e elevar a economia à bancarrota mais rápido. Portanto, por eliminação, a alternativa E, que é a correta, a URSS, para manter o mínimo de igualdade dos gastos militares em termos absolutos, precisava tirar mais do seu PNB, percentualmente, em detrimento dos investimentos sociais. Isso levou ao colapso da União Soviética, um dos motivos, obviamente, que levaram ao colapso da União Soviética. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Vamos à questão 9. Questão 9, ela tem uma que não apareceu, a figura não apareceu, mas isso também não impediu de saber qual era a alternativa correta. Por exemplo, eu quero comprar 100 milhões de cruzeiros de mercadoria aqui no seu armazém, mas para isso é preciso que o senhor me dê 100 milhões de cruzeiros. É uma charge sobre os grandes negócios. E a questão vai trazer a seguinte situação. Na charge ao lado, reproduzida no livro Caricatura dos Tempos, Melhoramento, São Paulo, 1982, página 58, e feita na época pelo caricaturista brasileiro Benedito Bastos Barreto, o Belmonte, aparecem o primeiro-ministro Churchill, da Inglaterra, à esquerda, e o presidente dos Estados Unidos, Roosevelt. A figura faz referência irreverente à negociação que resultou no ou na. Aqui ele está pedindo um empréstimo. Se vocês olharem aqui não tem a charge, não tem a foto da charge, ela não saiu no caderno online, na versão digitalizada desse caderno, que esse caderno não teve uma versão online, ele é de 99, né? De 1999, ou seja, ele é antigo, então ele não tem, ele é de 1997, melhor dizendo, ele não tem a charge aqui, ele não tem uma visão online para trazer a charge aqui.
Vamos lá, o Plano Colombo, realizado pelos Estados Unidos para reparar a economia britânica abalada pela Segunda Guerra Mundial. Não que existisse o Plano Colombo, era o Plano Marshall para recuperar as potências, ou para recuperar os países europeus durante o pós-Segunda Guerra Mundial. Plano Dawes, que de ajuda americana para combater a depressão econômica inglesa, também não é. Carta do Pacífico, de 1916, Churchill nem era primeiro-ministro nessa época, então você já pode eliminar. Lei de Alocação de Fundos, de 1918, também Churchill não estava como primeiro-ministro nessa época. Lei de Empréstimo e Arrendamento, de 1941, ajuda financeira e material bélico para os Estados Unidos e a Inglaterra, pelos Estados Unidos e a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. Por eliminação, você vê que a única que está condizente com os tempos históricos é a Lei do Empréstimo e Arrendamento de 1941, em que você promove a ajuda financeira e de material bélico para a Inglaterra, ajuda financeira dos Estados Unidos. Portanto, a letra E é a correta. Vamos à questão 10. A questão 10, ela fala da prática econômica conhecida como mercantilismo, adotada por diversos estados modernos, visando a obtenção de recursos e riquezas necessária à manutenção do poder absoluto, teve como uma das características o ou a. Vamos por eliminação. Combate à escravidão, que é o primeiro que ele vai dizer aqui. Está equivocado. A economia mercantilista tinha como molde a escravidão. Não confunda mercantilismo com revolução industrial. São processos, não é o mesmo processo. Não vou dizer que são processos totalmente distintos, porque o mercantilismo é um momento histórico e a revolução industrial é outro. Liberdade do comércio colonial também não, porque o mercantilismo ele era moldado por um pacto colonial muito rígido. Valorização exclusiva da agricultura, e se exclusiva invalida a questão, porque o mercantilismo era muito ligado ao comércio. Estímulo às importações de manufaturados também está equivocado, porque o mercantilismo visava a exportação de manufaturados e a importação de matérias-primas, para manter a balança comercial favorável. Isso aqui é a alternativa a alternativa correta, que é a letra A. O mercantilismo tinha como propósito manter a balança comercial favorável. Questão 11. Questão 11 também não é difícil. No conjunto da produção renascentista, começaram a sobressair valores modernos, burgueses, como o otimismo, o naturalismo, o hedonismo e o neoplatonismo. No entanto, o elemento central do Renascimento foi o. Quando se fala em Renascimento como um momento da história da humanidade, em que os historiadores chamaram de Renascimento, porque as pessoas que viveram nesse momento histórico, elas não falaram, eu estou vivendo no Renascimento. Esse termo foi dado posteriormente, maiormente pelos filósofos iluministas, certo? Então, o Renascimento ele foi marcado por alguns questionamentos. Durante a Idade Média, o centro do universo era Deus. A Idade Média era considerada um período histórico em que as sociedades eram moldadas por uma forte influência da religião. Havia uma forte influência da religião. Portanto, na Idade Média ela era teocêntrica. Havia o teocentrismo, que o Renascimento ele combate. O Renascimento ele muda, ele fala que Deus deixa de ser o centro e o homem se torna o centro. Um termo que é utilizado para dizer em contraposição ao teocentrismo é o antropocentrismo. Antropocentrismo, antropo, que vem de homem, de ser humano, certo? Antropologia é o estudo do ser humano, o estudo dos grupos étnicos. Então, a correta, não tem segredo, é o antropocentrismo. O Renascimento, a produção renascentista, ela é antropocentrismo, ela foca no ser humano, ela foca no homem, no caso, no ser humano, e não em Deus. Portanto, a letra D é a correta, não tem muito o que questionar nessa daqui. Questão 12. Baseados no iluminismo, baseados e não incentivados por completo, tá bom?
candidatos não caem nessa armadilha, baseados no iluminismo, soberanos da Prússia, Rússia, Áustria, Espanha e Portugal, conhecidos também como déspotas esclarecidos, procuraram adequar a economia de seus países. Dois pontos. A uma política de caráter liberal com grande participação popular. Você falar de liberalismo e participação popular para essas monarquias aqui, prussiana, russa, austríaca, espanhola e Portugal, está equivocado. Está equivocado. O capitalismo financeiro com efetiva participação das colônias também não. O objetivo dos déspotas esclarecidos, que eram esses reis aqui, era alterar algumas coisas para manter o pacto colonial rígido. A modernização, mediante grande desenvolvimento comercial e alto índice de urbanização, também não. Uma política autoritária com efetiva participação das massas, até aqui está correto, era uma política autoritária, eles eram autoritários, mas não com efetiva participação das massas. Autoritarismo não combina com participação efetiva das massas, muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Mas quando essas massas são manipuladas, como acontece muito nas democracias atuais, aí é diferente. Mas isso é uma outra discussão. Os déspotas esclarecidos eles procuraram adequar a economia de seus países às ideias da ilustração oriundas da burguesia, caracterizando-as com a efetiva participação desses governantes. Os déspotas esclarecidos, eles eram príncipes absolutistas, mas que para evitar o que ocorreu na França, ou para evitar todos os distúrbios que ocorreram na França, eles passaram a fazer concessões às suas burguesias nacionais como uma forma de se manter no poder. Uma delas era a venda de títulos nobiliárquicos aos novos ricos. Essa era uma, se você for estudar sobre os déspotas esclarecidos, eles utilizavam essa estratégia como uma forma de manter o absolutismo. Teve um momento que ele não conseguiu esse absolutismo, ele não conseguiu sobreviver. Mas não é isso que a questão está pedindo. A questão está pedindo o seguinte: eles procuraram adequar a economia de seus países às ideias da ilustração oriundas da burguesia, caracterizando-as com a efetiva participação desses governantes. Questão 13. A questão 13, o enunciado está numa página e as respostas estão em outras páginas. Bom, vamos ler o enunciado primeiro. Questão 13, ela vai dizer o seguinte: no desenrolar da Segunda Guerra Mundial, Hitler decide pela invasão da União Soviética, rompendo o pacto de agressão de 1939, dando início a. O Hitler tinha um pacto de não agressão feito com a União Soviética, o pacto Ribbentrop-Molotov, Molotov, que era o secretário de Relações Exteriores da Rússia, e o Ribbentrop, que era o secretário de Relações Exteriores da Alemanha nazista. E o Hitler invadiu a União Soviética, rompendo esse pacto de não agressão e levando de fato a União Soviética para a guerra. Já estava, mas levando explicitamente à guerra. E foi conhecido essa operação de rompimento do pacto e de invasão da União Soviética pelas tropas nazistas como Operação Barbarossa. Essa era a Operação Barbarossa. Então você precisa saber o nome da operação, senão vai ficar difícil fazer essa questão. Portanto, é a letra B de bola que é a correta. Operação Barbarossa. Operação Barbarossa foi aqui romper o pacto de não agressão em que tropas nazistas invadiram a União Soviética. Questão 14. A questão 14 ela parece ser uma questão muito complicada por causa da tabela, mas ela não é tanto. Ela vai dizer o seguinte, ó: o quadro abaixo contém dados das principais potências envolvidas na Primeira Guerra Mundial. Está falando sobre renda, gastos, população, pessoas mobilizadas, que eram aqueles que foram mobilizados para a guerra, e os mortos. Então, ele está falando, traz a legenda aqui, ó, países aliados, potências centrais, refere-se à renda nacional, despesa total, número de habitantes, mobilização de pessoas mobilizados, são aquelas pessoas que foram recrutadas de fato para as Forças Armadas, e mortos, o total de mortos militares em número aproximado. E está pedindo para você analisar o quadro e concluir uma coisa. Qual é a conclusão que você tem aqui analisando o quadro?
você analisa o quadro e você vai ter a conclusão A. Por que A é a correta? Ó, os aliados tiveram um número maior de mortos. Os aliados, no caso, Grã-Bretanha, França, Rússia, Estados Unidos e Itália. Tiveram número de mortos, mas proporcionalmente o número de mobilizados e da população total dos países envolvidos no conflito, essas perdas significaram menor do que o total de mortos das potências centrais. É o que a tabela mostra. O que a tabela está querendo mostrar? Que por mais que houve mais mortos, certo, do lado dos aliados, proporcionalmente ou percentualmente, houve mais mortos do lado das potências do eixo, certo? Ou seja, em números, em termos numéricos, morreu mais gente do lado dos aliados, mas percentualmente morreram mais indivíduos do lado das potências centrais, das potências do eixo, certo? Por isso que ele vai falar que o número totais nos 5 itens indica claramente a superioridade dos aliados e que a sensação de vitória do grupo está errado. Também está errado que a Alemanha foi o mais importante país no esforço das potências centrais. A Rússia, em termos absolutos, foi o mais significativo. Essas estão todas equivocadas, essas estão todas erradas. A única certa é a letra A, é a alternativa A. Portanto, a questão 14, a alternativa A é a correta. Vamos à questão 15, última questão também, questão 15 e última, que vai falar sobre processo de independência dos Estados Unidos. Vamos lá. Senhora absoluta dos mares, a Inglaterra, fim da Guerra dos Sete Anos, de 1756 a 1763, contra a França, achava-se em situação privilegiada para explorar o lucrativo comércio colonial. No entanto, foi justamente o desejo dos ingleses de consolidar seu controle sobre os vastos territórios coloniais, apertando os laços da exploração mercantilista que precipitou a Revolução Americana. Dos fatos que contribuíram para tal revolução, pode-se destacar o ou a. A Inglaterra, por mais que ela seja vitoriosa da Guerra dos Sete Anos contra os franceses, ela saiu com as suas finanças públicas extremamente debilitadas. Isso fez com que as finanças da Inglaterra ficassem em maus lençóis. Teve que gastar muito dinheiro para derrotar a França na Guerra dos Sete Anos. Então, o que o parlamento francês fez? Falou: eu vou tirar em mais impostos, certo? Isso está no livro que eu apresentei no começo do vídeo para vocês, do Victor Isenson. Sobre Estados Unidos, uma história. Ele traz a seguinte informação, que é um dado histórico muito interessante, que os colonos, eles pagavam os impostos, o parlamento impôs mais impostos para eles, e eles passaram a dizer: não, nós não vamos reconhecer esses impostos porque nós não estamos representados pelo parlamento. Os colonos queriam ser representados no parlamento, porque senão eles não iam aceitar os impostos que foram colocados pela metrópole para os colonos pagar. Então, mas aí vamos ler as questões, senão só com isso a gente não consegue fazer. Por exemplo, as leis intoleráveis que interditavam o Porto da Califórnia até o ressarcimento dos prejuízos causados pela destruição do carregamento de chá naquele porto. As leis intoleráveis eram um conjunto de leis, certo? Que era a lei do açúcar, a lei do chá e a lei do selo, que os colonos chamavam todas elas de leis intoleráveis. Mas só uma delas precipitou a revolução, que foi a lei do selo. Pesquisei sobre isso. A lei do selo, ela dizia o seguinte, que obrigava que todo e qualquer selo, em qualquer documento legal, visando aumentar a receita real. Onde que os britânicos, os ingleses, procuraram tirar dinheiro dos colonos? Por meio da lei do selo. E a lei do selo, ela obrigava os colonos a pagar impostos sobre transações comerciais e documentos legais. Qualquer documento, naquela época, para ele valer, ele teria que ter um selo.
para ele ter esse selo, Stamp Act, o colono tinha que pagar verdadeiras fortunas para a época, uma quantia considerável de dinheiro. E os colonos se sentiram prejudicados. Pô, nós estamos precisando desse selo para fazer qualquer um papel, você precisa do selo você precisa pagar para a coroa obter dinheiro para melhorar o seu erário público. Então, eles se revoltaram bastante com isso, bastante. Então, essa que é a alternativa correta. A lei do açúcar, ela está incorreta porque ela taxava a importação de açúcar proveniente das Antilhas Britânicas, visando aumentar a receita real e controlar o fluxo de açúcar à colônia. A lei do açúcar não tinha esse propósito, e a lei do chá obrigava a exportação do chá diretamente para a Inglaterra, não era para a Inglaterra. Essa questão ela poderia estar correta se ela colocasse diretamente do chá para a Companhia das Índias Orientais, certo? Não era diretamente para a Inglaterra, era para a Companhia das Índias Orientais. A questão correta também não é a lei, é o Ato de Quebec, né, que visava impedir as colônias de Massachusetts, Connecticut, Virgínia e Pensilvânia de incorporar terras a leste de seu território. A correta é a letra E, que é a lei do selo, que obriga o uso de selos em qualquer documento legal, visando aumentar a receita real. Está perfeito. Portanto, a questão 15 é a letra D. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e seguimos aqui com os nossos estudos.